Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente diferente. Desta vez a segunda parte do Paulo Cruz falando que Jesus é de direita. Bora ver onde a gente vai parar. O que existe é exercício de poder. Exercício de poder que pode até acontecer em nome de um futuro de igualdade, de justiça, em nome da extinção das classes sociais, em nome de um futuro comunista em que todos sejam iguais e que a propriedade privada deixe de existir. Por outro. Amém, que Deus te ouça. Assim desejamos. Se você não tá ligado, essa é a segunda parte do vídeo. A outra eu vou lembrar de colocar aqui na descrição para você poder acompanhar. Foi bem bacana o papo e a gente descobriu no desenrolar do vídeo de que o objetivo do nosso camarada não era falar que Jesus era de direita. Ele disse que isso jamais faria sentido. E sim que Jesus é conservador. E aí a gente interrompeu no momento desse plot twist do vídeo para voltar aqui para a segunda parte desse papo. Beleza? Se você curte o conteúdo do nosso canal, curte aqui esse vídeo, se inscreve, comenta, divulga, ajuda a dar uma engajada, dá uma olhadinha na descrição para ver os vídeos os conteúdos que a gente oferta em curso, assim como a chave do Pix para dar uma força caso esteja sobrando uma merreca aí. E caso você não apoie o nosso canal de alguma maneira, não fortaleça de alguma maneira, significa que você é eleitor do Nicolas Ferreira. Então, coloca a mão na consciência aí, sai desse caminho e dá uma força para nós. Do outro lado, esse mundo não existe. Esse mundo nunca existiu e provavelmente ele nunca existirá. Então é nesse... Se é provavelmente, pode ser que também sim, né? Mas o grande lance desses caras é isso, né? Dizer, ó, é impossível um mundo perfeito. E a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Logo, dada a impossibilidade do mundo perfeito, fica com essa porcaria do jeito que é já hoje. Quer dizer, não pode ter nenhum melhoramento social, não pode ter uma transformação, não mais do ponto de vista de uma elite capitalista, senão do ponto de vista da classe trabalhadora. A gente não pode se mobilizar para transformar as coisas de acordo com os nossos interesses. É só aceitar. Afinal, a perfeição nunca vai estar aí, né? Ai, que maravilha. Nesse sentido em que eu tenho a ousadia de dizer que se é um disparate completo nós dizermos que Jesus era alguém de direita ou de esquerda, porque é mesmo disparate. Maluquice. Óbvio que o título do vídeo é uma provocação, então Jesus não pode... Não, foi um clickbait. Ser de direita e eu caí. Ou de esquerda, porque Jesus não tinha esse status aqui na Terra e não tem esse status para aqueles que creem no mundo, né? No mundo onde ele vive hoje, no mundo divino, né? Aí foi a hora que eu descobri que o vídeo era de crente. Que até então, como o bagulho do MBL, eu pensei que era político. Eu não sabia que eles tinham se convertido ainda. Agora que eu descobri que eles se converteram, a gente pode ter um papo de crente então também. De crente pra crente, né? No caso, eu solitariamente crente aqui. No caso, com um movimento, partido, sei lá o que é, que também é crente. Então, eles estão misturando a discussão histórica, por meio do nosso camaradinha Paulo Cruz, histórica sobre Jesus com transcendental, de fé. A gente nunca sabe se a gente está falando de um Jesus do ponto de vista de análise histórica, de alguma coisa desse tipo, ou do ponto de vista do fiel, que crê que Jesus está aí num mundo transcendente, paralelo, no além, no céu, ou na eternidade, por isso também, quem sabe, metafisicamente permeando a nossa realidade, quem crê, crê, quem não crê, não crê, e essa coisa toda, a gente não sabe em qual pé que eles estão conversando, e aí joga de um lado pro outro, agrada todo mundo, e parece que estamos num papo aí que faz sentido. Mas, aparentemente, a gente vai para a conversa de crente. Que nós costumamos chamar de céu. Então, no mundo metafísico, Jesus não tem uma posição política. E mesmo em seu exercício do seu ministério aqui nesse mundo, ele também não se posicionava politicamente, não no sentido em que a esquerda coloca. E no sentido que a direita coloca? Percebe, gente? O grande lance é, esquerda e direita são categorias modernas e eu não posso jogar pra trás porque não é só anacronismo, é um assassinato histórico. Tô querendo imputar um personagem do passado uma posição de acordo com as referências que nós temos hoje depois de um desenrolar de trocentos processos históricos, de mudanças políticas, sociais, econômicas, de modo de produção, de organização da vida, tudo isso. E dizer, José é de esquerda ou de direita. Burrice, beleza? Só que na hora de apontar, o camarada aí, não sei se escapou daquele ato falho e falou, não pode falar como a esquerda coloca. E como a direita? Aliás, qual é o jeito que a direita fala sobre Jesus politicamente? Como é que Jesus atuava? Minha gente. Vocês gostaram da minha franjinha? Preciso cortar o cabelo, tô parecendo um adolescente. Então, claro, Jesus vivendo aqui, ele fala, paga o imposto, né? Dá a César o que é de César,
né? Então você tem que respeitar as relações que você tem com as outras pessoas, você não pode ser violento, você não pode maltratar aquele que já é subjugado. É claro que ele aqui Abrimos brecha aí pra maltratar o que não é subjugado. Fica a dica. se posiciona de maneira misericordiosa e justa. Por outro lado, se você não pode classificar a pessoa de Jesus, e muito menos Jesus, o Cristo, como alguém tendo uma posição política à direita ou à esquerda, não é exagerado dizer que a obra de Cristo no mundo, aquilo que ele veio fazer aqui no mundo, carrega uma disposição conservadora. E eu quero dar 3 argumentos para sustentar a minha posição. Aplica o mesmo critério para o direita e para a esquerda para a ideia de conservador. Conservador, progressista, reacionário ou revolucionário. Se você fizer isso, talvez você vai descobrir que o mesmo equívoco de transpor esquerda e direita para o passado também é dizer se Jesus era conservador, progressista, revolucionário ou reacionário. Pois é, Paulo. Tá dependendo, sabe do quê? De uma coisa chamada interpretação. E aí, o posicionamento político de quem lê ou de quem interpreta essa história, os movimentos no qual está engajado e o projeto pelo qual luta. Tudo isso está permeando esse papo aqui. Você vai dar 3 argumentos. Eu já vi gente dando 3 argumentos para dizer que Jesus era revolucionário. Já vi gente dando argumento para dizer que Jesus era liberal e defensor do mercado. E a gente pode elencar quantos argumentos for para falar um monte de coisa. Então agora nós vamos entrar num grande papo de especulação, que vai tentar basear ideias A, B, C, não sei o quê. Mas como vai ser uma brincadeira de doutrina, dogma, não sei o quê, de um lance bem maleável e plástico, né? A partir dos fiéis, de crenças, aí, mano, esquece qualquer critério objetivo propriamente dito. Então, vamos entrar nessa onda aí. Primeiro, as profecias e todos os ritos judaicos não são outra coisa senão a prefiguração da vinda de Cristo há milênios, né? Para um crente. Aliás, para um crente que faz essa divisão clara de Primeiro Testamento, Segundo Testamento e de que há uma continuidade no sentido de que Deus mantém o seu projeto. Peraí, o gato tá quase derrubando o Tim, que é o meu símbolo, o meu totemzinho do Sócrates aqui. Leonela, por favor, com licença. Vai fazer outra coisa da vida, querida. Voltando aqui pra vida. Cara, você poderia, nesse papo aí, confundir esse papel do crente lendo o passado daquele que for um judeu. O judeu vai olhar para Jesus e falar, não, é só um profeta. Se considerar ainda de certa relevância para a sua tradição. Há pessoas dentro do próprio cristianismo que vão dizer, não, olha, realmente, do nosso ponto de vista, a gente pode interpretar as profecias assim, ou profecias foram utilizadas para legitimar Jesus, inclusive. Mas a época que foram escritas não foram escritas para isso. Olha quantas possibilidades, não é? Então esse teu primeiro argumento depende de que a gente assuma a sua posição dogmática e doutrinária e a fé a qual você compartilha com o seu grupo em certas crenças. Outros grupos cristãos não vão. E outros grupos de outras religiões que também consideram Jesus não leem assim. Pode ser um profeta, pessoa muito importante, uma figura histórica. Então, quer dizer, estamos na seara do evangelistão, ou evangelisqueis, evangelisteis, sei lá. Ou com milênios de antecedência. Então, todos aqueles ritos sacrificiais, toda a lei, né? Tanto é que Jesus diz, olha, eu não vim aqui para desbaratar a lei, eu vim para cumprir. Então, por quê? Porque tudo aquilo que era feito antes dele aconteceu para antecipar ou para criar um imaginário da sua vinda no futuro. Especialmente para os judeus, aparentemente, né? Porque se a gente falasse assim, é o Cordeiro de Deus que veio na Terra. O pessoal que nunca tinha visto o Cordeiro na Amazônia, por exemplo, vai ficar complicado, né? Para traduzir, como é que você fala? Ai, a sua roupa era alva como a neve, branca como a neve. Que neve, meu querido? A gente mora aqui em São Paulo. Ou, quem sabe, alguém fala, eu moro aqui em Caruaru. Que neve, meu lindo. O que você tá falando? Entendeu?
dentro de uma tradição específica, um tipo de abordagem específico, numa fé específica, numa doutrina específica, pode se interpretar assim. Isso sustenta que Jesus era conservador? Então, todos Perdão pela rouquidão, gente, tá zoado aqui ainda. esses ritos, todas aquelas leis, quando ele diz o meu reino não é desse mundo, quando ele estava já aqui nessa terra, significa que tudo aquilo que veio antes dele comunicava a sua vinda. Não significa isso, quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, quando ele veio aqui nessa terra. Quando ele estava em outra terra, talvez, não sei. O lance é, ele fala, o reino desse mundo tem tais preferências. Os reinos de vocês, os governos de vocês, as ordens tem aqui. O reino que eu pretendo instaurar, ou aquele do qual eu pertenço, que vocês podem pertencer também, tem outros valores, outra organização. Como diria Pablo Richard, lendo o Sermão da Montanha, é uma outra carta magna de fundação. Se existe um tipo de ordem estabelecida nos poderes desse mundo, que são econômicos, vale por violência, por força, por imposição contra outros, no reino dele não. É de solidariedade, fraternidade, compartilhar, outra postura. Você vê que não tem nada a ver, né? De maneira que nada disso é feito de modo revolucionário, nada disso é feito de maneira a subverter a ordem do mundo. O mundo tem uma ordem corrompida, de fato, né? Para quem é cristão, para quem crê, o mundo é corrompido. No entanto, para quem é cristão e quem crê só vale agora no mundo corrompido, a parte de antes vai como? E assim, Thomas Minzer não concordaria com você, por exemplo. Teria ressalvas a dizer a respeito dessa corrupção total do mundo. Aliás, há outras tradições que também concorreriam aí com essa ideia. Fica a dica. Toda a lógica do evangelho segue essa estrutura que faz parte desse mundo. Então, quer dizer, são criados ritos e leis e uma certa ordem das coisas nesse mundo que levam ao surgimento de Jesus num momento específico nesse mundo. Então, para todo cristão, o Antigo Testamento é uma espécie de prefiguração daquilo que vai se consumar no Evangelho. É lido como? Não tem necessariamente esse fatalismo, porque é possível você diferenciar como foi produzido, como foi escrito, o que aconteceu a seu tempo em determinado processo da história e como foi utilizado e como nós utilizamos para a nossa crença e nossa tradição, para os nossos propósitos, dentro dos nossos princípios. Dá para viver assim também. Então, quando a Bíblia diz que Cristo padeceu desde a fundação do mundo, ou que foi preciso que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo, significa que há um certo conservadorismo nisso, no sentido de seguir a ordem estabelecida, de não romper com a ordem estabelecida, senão no momento em que, de fato, o divino irrompe o mundo terreno, que é quando Jesus Cristo nasce na Terra. Maluco! Que metafísica mirabolante, filosófico, teológica do além! Assim, esse papo só vai rolar para quem assumir as premissas. Sério. Só vai rolar do ponto de vista dogmático. Fora isso, Jesus é conservador. Por quê? Porque de acordo com a minha crença ele é. Basicamente é isso, cara. Mas a lógica da obra de Cristo é uma lógica que segue uma relação espaço-tempo. Não existe uma ruptura com o mundo terreno, senão essa ruptura que aconteceu desde a fundação do mundo. Rapaz, tá complicado. Eu vou dizer pra você que a lógica aí tá brigando consideravelmente, ainda que no âmbito metafísico aí, transcendente, do mundo paralelo, e a gente aceitando certas pitadas místicas. O que Cristo faz aqui na Terra, ele já tinha feito na eternidade. Claro, se você que está assistindo aqui esse vídeo não for um cristão, não se preocupe em não compreender ou mesmo em não... Cara, eu sou crente, não tô entendendo, sério. Eu sou cristão, tô tendo benevolência aqui, que eu quero acompanhar esse rolê. Só que, além dos textos utilizados estarem fora de contexto e ser, assim, a torta direita solto pra tentar valer de que eu acredito que ele é conservador, então vamos seguir a fita, a própria estrutura da argumentação tá complicada. Talvez tivesse um quadro atrás de você fazendo desenhos gráficos, a gente acompanhasse melhor. Fica a dica aí pro próximo programa.
Inclusive porque a musiquinha, a fala pausada, a gente tem que manter um nível de concentração muito alto. Eu tenho dificuldades. Não concordar com isso, né? Então aqui eu meio que falo àqueles que acreditam e que se baseiam nessa lógica do evangelho. Então quer dizer... Na sua lógica, e outra coisa, você deveria ter colocado esse disclaimer lá no começo do vídeo, que é pra gente saber que era um papo de crente. Porque eu fui enganado, eu fui pra assistir o vídeo sem saber que era papo de crente. E aí eu falei, pô, vim aqui pra discutir uma parada religiosa, política e tal, não sei o que lá, e entrou nesse mundo teológico, metafísico do além, que complica bastante o papo, que vai ser, em última instância, questão de creio ou não creio. E aí a gama de pluralidade de cristianismos nesse mundo é imensa pra topar e dar o match em cada um dos pontos que você tá dizendo aí. Do ponto de vista de um cristão, o Evangelho de Cristo segue uma lógica que é uma lógica de não ruptura terrena com os poderes estabelecidos. Então ele não veio aqui para... Exceto se esse cristão for zelota, por exemplo. Um dos discípulos dele era zelota e queria romper com a parada. E eu não lembro de Jesus dizer, querido, você não deve ser zelota, viu? Mas eu lembro dele dizer pro rico que ele não dava pra ele ser rico. Essa parte eu lembro. Ele não disse, zelota, você tem que se arrepender de ser zelota. Mas ele disse pro rico que ele tinha que se arrepender de ser rico. Dar o que ele tinha. Umas paradas assim. Falou pros fariseus se arrepender. Falou também. Falou pro sacerdote ali dar um passinho pra trás. Segura a onda aí, meu querido. Rolou várias paradas dessa. Mas com a galera meio revolucionária, eu não lembro muito bem dele de mandar o pessoal parar. Mas tudo bem. Tirando essa parte, novamente. Não é todo cristão que vai fechar contigo. Não, 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 não. Tem uma questão de fé, crença, dogma, doutrina e interpretação do texto. confrontar a lei. Ele diz, eu vim para cumprir a lei. Então, desde a fundação do mundo, desde os ritos judaicos todos sacrificiais, as festas, Reprodução do toda argumento. aquela coisa que acontece em torno do templo, em torno do tabernáculo no deserto, não é senão uma visão imaginativa do que seria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, num tempo e espaço específico, naquele momento em que ele aqui estava e aqui ele foi capturado, morto e que, segundo aqueles que creem, ressuscitou. O segundo Amém. motivo eu já antecipei um pouco no primeiro, que é a ideia de que Jesus não veio quebrar a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, na verdade, esse está sendo o argumento 1, o argumento 2, e eu presumo que será o argumento 3. Até o momento não teve muita mudança aí, variações do mesmo tema. Quando ele chega aqui no mundo, ele segue as regras que são desse mundo. Existia uma esperança, e ainda existe entre os judeus que são religiosos, a esperança de que o Messias ainda virá. No momento em que Jesus aparece, existiam muitas pessoas que se passavam por Messias, porque essa esperança de que o Messias viria era uma esperança presente naquele tempo. Então você tem vários falsos Messias que aparecem nos tempos de Jesus e que vão aparecer depois. Messias, significa ungido, aquele que é escolhido, eleito para ser rei. Aquele que é colocado, preparado para ser rei. Ele foi ungido, mas ele ainda não tomou posse. Então ele vai vir como aquele que vai assumir o trono, é um ungido, separado para fazer isso. Então o pessoal acreditava, dentro de vários movimentos, várias lutas, vários processos, que haveriam reis que assumiriam o trono e derrubariam o império. Tomariam a dianteira e recuperariam esse poder estatal, econômico, local, imperial, no nosso mundo, vamos dizer desse ponto de vista. Então esses caras foram chamados de Messias, muitos deles. Aí uns eram mais místicos, ascetas que iam pro meio do nada, outros eram mais briguentos, políticos, arruaceiros, outros faziam meio de campo, cada um tinha seu jeitinho, e muitos foram chamados de Messias. Entre eles, Jesus, de Nazaré, filho do Zé, filho da Maria. E esse camarada aí teve esse impacto profundo, reconhecido como filho de Deus, e que funda então esse movimento ao qual nós pertencemos como tradição religiosa cristã, que são os seguidores do caminho de Jesus, aqueles que seguem seu testemunho, que buscam imitá-lo e creem nele. Pois é, neste processo todo, é importante considerar que a própria palavra Messias carrega esse tom político em seu interior.
Uns acreditavam que era uma política imediata e que ali seria resolvido. Outros que seria uma política para dali a pouco. Outros compreenderam que era uma política para sempre. E esse para sempre também está aberto para interpretações. Um dos mais famosos é o Apolônio de Tiana, né, que era um homem que fazia lá uns milagres, umas coisas lá, e as pessoas achavam que ele também era um Messias. Então, existiam várias pessoas que se comportavam e agiam como Messias nos tempos de Jesus. E até umas que nem queriam, tipo o Brian, que tem um documentário excelente do Monty Python chamado A Vida de Brian. Acho que deve ter na Netflix, tem também no YouTube, que eu recomendo muito que vocês assistam. No YouTube é melhor, porque quem faz a dublagem desse documentário maravilhoso feito pelo Monty Python é o pessoal que fazia a dublagem do Chaves. E aí, meu amigo, ai, como aquilo é bom. Quando ele aparece, e aqui eu não vou, né, entrar na discussão se ele é o único ou não, porque não é isso que importa nesse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo de apologética, né? Ah, tá aparecendo. Tá aparecendo. Mas, quando ele surge nesse mundo, ele anda nesse mundo de acordo com a lei desse mundo. Ele não aparece numa associação, por exemplo, com os Zelotes, né? Que é uma associação que se tem. Tem discípulo zelota. Pode ser que ele não tenha se filiado aos zelotes, mas tem discípulo zelota. E já teve historiador que pensou que Jesus fosse um zelota. Já teve. Até influenciado por eles. Tem debate. E o que importa aqui não é defender se você deve ser um zelota ou não. O que eu recomendo é que você leia a revista Zelota, que é excelente. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que a gente tenta recuperar um pouquinho dessa tradição de um dos movimentos que existia no período de Jesus. De todo jeito, Jesus talvez não pertencesse a nenhum grupo. O que não significa que ele não acompanhasse pessoas de diferentes grupos. Tentou fazer depois na teologia. Os Zelotes eram o quê? Era um grupo de judeus radicais que queriam a queda do Império Romano. Então, quando ele aparece, há pessoas que o associam aos Zelotes, achando que ele, uma hora, ele ia dar um golpe de Estado. Uma hora ele ia se insurgir como um guerreiro. Golpe de Estado não, Revolução Popular. Golpe de Estado dá quem já está no poder. Eu sei, é difícil para quem não tá ligado muito como funciona o movimento político. Quem já tá no poder dá um golpe de Estado. Quem vem de baixo, unindo as pessoas e vai para cima, é revolução. Contra o Império Romano, iria derrubar o Império Romano e assumir o poder como o grande rei, como o Pantocrator, né? Lá do ícone da Igreja Ortodoxa, como Deus Todo-Poderoso, como Cristo que reina. Mas ele não faz isso. Ele se comporta como alguém que veio se submeter aos poderes desse mundo. Por quê? Porque, na verdade, a subjugação que ele faz dos poderes desse mundo não ocorre nesse mundo. Não é uma subjugação terrena. A obra de Cristo não é uma obra terrena. Não. Então é por isso que a fome que ele alimenta é no futuro. Tá? O pão que ele distribui é para depois. O peixe que ele dá é para depois. O vinho o pessoal nem tomou, guardou. Inclusive vende aí, é muito caro, viu? Você encontrar o vinho do tempo de Jesus, o vinho das bodas lá, meu amigo, deve estar uma fortuna, super valorizado, pouca gente consegue acessar. Deve ter sobrado pouco. Acontece aqui com a obra dele, com toda a trajetória dele, os 3 anos do seu ministério, o confronto que ele tem com os religiosos, né, do seu tempo. E vejam, ele se confronta com os religiosos da sua religião. Jesus era um judeu, então ele se confronta com essas pessoas. Então o confronto que ele tem... Fica a dica aí, tá, crente? Confronte apenas as pessoas da sua religião. Com os poderes desse mundo, não ocorre no sentido de subjugá-los, mas no sentido só de mostrar a eles o quão errado eles estavam e de que a sua obra era uma obra superior e que não era uma obra terrena. Então, nesse sentido, né, ele não veio para desobedecer a lei, para contrariar a lei ou mesmo para dar um golpe de Estado. Ele veio para cumprir tudo aquilo que se falava a respeito dele e todas aquelas coisas que prefiguravam a sua vinda e o seu sacrifício. Mesmo argumento do primeiro argumento, que é dizer, é a mesma coisa desde sempre, da fundação do mundo, tá tudo preparado, não sei nem porque a gente fica contando essa história, nem se preocupa com a história, porque já tá tudo resolvido mesmo. De todo jeito, eu recomendo que ao invés de fazer esse tipo de leitura
que o nosso camarada Paulo Cruz está fazendo, um livro muito bom que você pode conseguir o PDF, se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição, senão vocês me ajudem a lembrar, é A Maldição que Pesa sobre a Lei, do Franz Rinkelambert. E ele trabalha como é a relação de Jesus com a lei de maneira brilhante, a demonstrar que, ao cumprir com a lei, ou o cumprimento da lei em cima de Jesus, o julgamento de Jesus, demonstra que a lei em sua execução estava corrompida. E aí ele faz uma discussão maravilhosa a partir dos pensamentos que Paulo faz, né, das reflexões que Paulo faz a respeito da lei, não Paulo Cruz, Paulo. E aí o Paulo, quando ele discute a questão da lei e da condenação por meio da lei, a graça e tudo mais, é uma dialética de quando a lei executada está corrompida, portanto, necessita ser refundada, ou os critérios para a crítica da lei estão para além da lei, e Jesus demonstra isso com sua vida. E isso é muito, muito massa de conhecer. Vou colocar aqui na descrição. Terceiro, a obra de Cristo é eterna. E aqui... Boa, mano, é a mesma coisa do primeiro e da segunda. O primeiro é desde a fundação, ele faz a mesma coisa na prefiguração. O segundo, ele veio cumprir a lei que era desde a fundação, que era a prefiguração. E agora é eterna, que era desde a fundação. Aqui eu quero me valer de uma citação do livro do Apocalipse para justificar, né, para argumentar aquilo que eu estou dizendo. Abre aspas. E adoraram-na a besta que subiu do mar, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Entenderam? Tá claro. Se você não entendeu, falta aí o discernimento. Um texto tão claro como esse, né? Se você nunca ouviu um cordeiro e ouviu a palavra cordeiro, fala, meu Deus, o que você está falando tão claro como esse. Ó, para Apocalipse, peraí. Recomendo esse livrinho aqui, ó. Trouxe para o meu camarada André Castro, lá da Costa Rica, porque ele trabalha o Apocalipse e a escatologia de uma maneira brilhante, do Pablo Richard, esse livrinho aqui, ó. Apocalipse, Reconstrução da Esperança. É uma apresentação de como este livrinho é importante, pode e deve ser lido, tá? De maneira crítica, libertadora, com o pé no chão, historicamente avaliada. Fica a dica. André, eu tô te devendo, mas eu vou te mandar. Apocalipse 13:8. Então, essa ideia de desde a fundação do mundo, significa que essa obra, a obra de redenção de Cristo, é uma obra eterna. Maluco, é o mesmo argumento 2 e o mesmo argumento 1. É um argumento só. Ai, que chato. Não é uma obra feita na terra, não é uma obra política, não é uma obra só em favor dos desvalidos, dos pobres, das prostitutas, dos ladrões, dos subjugados, dos marginalizados. É uma obra feita em favor do ser humano, em favor de todo aquele que crê, de todo aquele que... Então não é todo ser humano, né? É todo aquele que crê. Aí, ser humano, você não creu? E, né, o aceita como Senhor e Salvador. Então, não aceitou? Perdeu esse vídeo até agora, hein? Você aceita Jesus no seu coração? Aceita aí que você tá salvo. E aí, tá pronto? Resolvido? Volto pra casa? Tá tudo certo? Não. Aí eles vão te dizer que você tem que ir na igreja, tem que ler a Bíblia, tem que se batizar, tem que dar o dízimo, tem que proibir um monte de coisa que você gostaria de fazer. Nunca é só aceitar Jesus. Sempre tem um algo a mais que te deixa preso. Mas esse é o papo por outro dia. Só tô achando curioso que é uma apologética descarada, mas até agora não era pra ser apologética, né? Dentro do contexto religioso cristão, a obra de Cristo é em favor de todos, de todo ser humano, de toda a terra. A obra de Cristo ela é cósmica, ela não é uma obra política. Então, nesse sentido, o que ele veio fazer aqui na Terra não foi revolução. Claro que não. Inclusive, cósmico é uma coisa aí que, assim, tá num lugar e a política tá em outro. A política é apartada do cosmos. Ela tá na história humana que precisa ser, como é que fala? Remida, sei lá como é que fala isso. Foi redenção. O que ele veio provocar aqui na Terra não foi uma mudança no status do mundo dos humanos, aqui mesmo no mundo dos humanos. Não foi uma antecipação terrena
de algo que deveria ocorrer na eternidade. Não, a obra dele é eterna. Sim, ó que coisa incrível. Se é eterna, a gente já podia estar aplicando ela agora, então. Porque ela já está desde a fundação do mundo, já podia estar vigente hoje e será no futuro. Porque eterno não é para frente, eterno é desde sempre. Joguei aí com a lógica maravilhosa da nossa metafísica. Se é eterno, já está vigente hoje. A gente poderia ler, por exemplo, Lucas 17 dessa maneira. Porque em Lucas 17 chega um camaradinho e fala: Jesus, onde está o seu reino? E Jesus diz: o meu reino não está aqui, não está lá, não vai nem vem. Ele está entre vocês, ou está no meio de vocês. Ou seja, já está aqui. Ah, Bruno, mas você está lendo de uma maneira equivocada? Não. Eu tenho critérios, tenho hermenêutica, tenho exegese, tem crença, tem dogma e o camaradinho aí também. Fica nessa posição apologética. Aí a gente vai ter que estabelecer quais os critérios que fazem mais sentido para a nossa realidade da vida hoje. Então, fica a dica aí, minha gente, de trabalhar um pouquinho no estudo, no cuidado exegético do texto bíblico e, inclusive, aproveitando o merchan para o meu curso de leitura bíblica comunitária que está por aqui, que a gente passa por esses temas aí de critérios para ler o texto e ferramentas para você também desenvolver a sua leitura, a sua metodologia junto com o seu grupo. Tudo bem? Maior autonomia e liberdade para enfrentar os textos e não ficar preso nesses emaranhados malucos aí que não chega em lugar nenhum. Então, se é de sempre, desde sempre, pode estar vigente hoje. Por que não? O que falta? Quem que está impedindo a gente de entrar nesse reino? Então, nesse sentido, ela é conservadora, não porque ela conserva o status quo, mas porque ela age no status quo para redimi-lo, né? Não para subjugá-lo, mas para salvá-lo. E como é que vai fazer isso? Esperando cair do céu? A galera tá com fome agora, meu lindo. A galera precisa do filho na escola amanhã. Assim, a escola, a educação precisa estar garantida agora, não é no futuro. E nem no passado da eternidade. Então as transformações exigidas para que a realidade seja outra, não é só, é porque a gente quer o céu na terra. Não, é porque a gente precisa de condições para viver e viver com dignidade. E nós, como cristãos, deveríamos desejar um mundo assim. E esse mundo não vai acontecer se a gente não age. Sabe por quê? Porque não é assim, não é na banguela. As coisas acontecem quando a gente faz. Naquilo que está no nosso alcance. A perfeição é óbvio que não. Mas aquilo que é possível, para poder tentar garantir o mínimo, para que a vida permaneça. Se a gente solta na banguela, sabe o que acontece? Então, o capitalismo, que já destroçou as condições de reprodução da vida e a gente já passou do ponto de equilíbrio necessário para a gente enfrentar de maneira relativamente tranquila a crise climática, que já está torta direito estourando, se a gente não faz nada, esse capitalismo segue, destroça, e aí não deu tempo da gente viver. A galera foi massacrada e em nome desse Jesus é conservador, o pessoal não teve pão, o pessoal não teve água, o pessoal não teve cobertor lá na hora que tivesse com frio, não teve casa para proteger, não teve alguma coisa para proteger do sol maluco que vai chegar aí rachando nos verões e na maior parte do ano, porque é assim que a gente vai começar a enfrentar as coisas. O ar nessa cidade maluca que a gente vive em São Paulo, como é que tá? Vai ser combatido como isso? Só soltar na banguela? Não, precisa de uma transformação. E transformação que vai vir do movimento popular. Não é esperando. Então, Jesus não pode ser colocado na posição de um mártir, na posição de um revolucionário. Mas não é mártir, não? Pô, no meu texto dizia que era. Aliás, na Bíblia exalta vários mártires, porque mártir significa testemunho, aquele que deu a vida, ou um modo de vida para que o outro possa seguir. Inclusive, o livro de Hebreus faz um elogio a todos aqueles que foram mártires pela causa de Cristo, porque foram perseguidos pela lei. E muitos deles, inclusive, lutaram contra o império. Ah, mas talvez não fossem cristãos de verdade, né? Esqueci. ele deve ser colocado na posição daquilo que ele de fato é, de um redentor. Então, você não pode dizer que Jesus Cristo era de direita ou de esquerda, como eu falei, mas você pode muito bem dizer que a sua obra, que a visão a respeito do evangelho, que aquilo que a Bíblia diz a respeito da obra de Deus para o ser humano, do ponto de vista de um crente conservador, está colocada numa disposição conservadora. Mas já de um ponto de vista de um crente revolucionário, não.
mas não no sentido político do conservadorismo, não no sentido de uma preservação do status quo político, do poder político humano, não, mas no sentido de respeitar a ordem das coisas, a ordem humana em que as coisas acontecem. O conservadorismo é a... Como é que aconteceu a criação do Estado laico? Foi só soltar na banguela e o espírito do tempo guiou a gente? Direitos humanos, direitos trabalhistas. Foi só soltar na banguela? Ou será que teve mobilização popular? Luta dos trabalhadores? a política da prudência. É aquela maneira de você olhar para as mudanças e pensar as mudanças em função da preservação daquilo que é mais importante. Então, um cristão... O que é mais importante? A vida. Sabe o modo de produção que a gente está baseado, o capitalismo? Como a gente viu no vídeo junto com Henke Lammert, Marx e a crise climática. Esse sistema só se reproduz destruindo as fontes de riqueza. A natureza, ou a terra, e a pessoa humana, o trabalhador. O que a gente está querendo conservar nesse mundo? Então, ele vive num já e num ainda não. Então ele vive uma espécie de redenção que já está sobre a vida dele agora, mas que ainda não se consumou. Então o cristão respeita a ordem do mundo, ele não quer... Não, aí vem o cristão conservador e vive, não é no já e no ainda não. É no, nossa, como era bom aquele passado que a gente precisa preservar. Não, as coisas estão mudando, o presente é diferente. Ai, 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 como era bom. Como é bom a gente manter as coisas como sempre foram. Subjugá-la. Ele não quer, digamos assim, salvar terrenamente os desvalidos, os marginalizados. Não, ele quer ter misericórdia para com essas pessoas. É claro, por isso que em Mateus 24, 25, a gente vê qual é o critério para saber quem entra, quem participa do reino dos céus e quem não. Quem participa, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber, quando eu estava com frio, você me vestiu, quando eu estava preso, você foi me visitar, quando eu estava doente, você cuidou de mim. Cuidou do órfão, cuidou da viúva, cuidou do desvalido, né? Não, mas Jesus, quando que eu fiz isso? Nunca fiz isso. Quando você fez aos pequeninos, a quem não tem. A essa galera que tá lascada, que tá em condições absurdas. Quando você se mobilizou para mudar as coisas, para se mexer, para fazer com que essa galera fosse atendida, tava fazendo por mim. Isso não me parece no além, me parece no agora. E não me parece um pão abstrato, me parece um pão real. Me parece uma água que realmente mata a sede. Me parece uma coberta que realmente resolve o problema do frio. Me parece que é gente que está presa que precisa ser cuidada mesmo, visitada. Gente que está doente que precisa de cura. E isso não me parece um negócio abstrato, transcendental para o futuro. Esse foi o critério que Jesus botou. Para saber quem participa do reino e quem não. Um reino eterno, portanto, que já é vigente hoje. Ele não age segundo uma lógica de igualdade nesse mundo. Ele age segundo a lógica do reino de Deus. A lógica... Lógico que não, porque ele reconhece a desigualdade e quer solucionar o problema. Dá para aquele que não tem. Não parte da igualdade. É que vocês trabalham igualdade como se fosse uma questão abstrata de todo mundo ter igualzinho. A realidade, o mundo sabe disso e todo mundo sabe disso. O ponto é, dadas as condições de diferença, de transformação, de conflito, da complexidade da realidade humana, como nós organizamos e planejamos o nosso modo de organizar socialmente, a coordenação da divisão social do trabalho, por exemplo, para que todo mundo possa ter uma vida digna, para que a nossa produção e reprodução da vida permaneça, que as pessoas possam viver, e não que a gente se autodestrua e acabe com as condições sociais de própria reprodução da vida e da própria sociedade, ao mesmo tempo. Que esse é o problema do capitalismo, ele é autodestrutivo. E ele está destroçando a nossa vida todo dia, meu Deus do céu. Então não dá para conservar isso. Tem que mudar. E essa mudança não cai do céu. Cai da mobilização da classe trabalhadora. Porque quem está se beneficiando com isso vai continuar se beneficiando. Da misericórdia, do amor, da fraternidade. Uma lógica que não cabe numa perspectiva meramente materialista ou econômica da história. O cristão não é aquele que quer transformar o mundo num mundo de igualdade. Porque para um cristão, esse mundo nunca será um mundo de igualdade. O cristão ele é cínico. Ele aceita a desgraceira, a bagaceira e fala, vou dormir em paz. Jesus mesmo disse, vocês sempre vão ter os pobres com vocês. E qual que é a continuidade do texto? Eu adoro que vocês citam esse texto aí. Vocês sempre terão pobres convosco, que é uma citação de Deuteronômio,
em que em Deuteronômio se diz: pobres sempre tereis na sua terra, portanto sejam generosos e compartilhem com aquele que é necessitado e que não tem, porque o objetivo era que ninguém tivesse sofrendo e não tivesse condições de vida. Por isso, a cada 7 anos as dívidas eram perdoadas, os terrenos eram redistribuídos. A questão é, todo mundo tem que ter condição de viver e não pode ser subjugado. Por isso tinha toda uma coordenação social para isso. Ah, então o Antigo Testamento era uma prefiguração para o futuro. Se era uma prefiguração, vamos levar essas coisas a sério? Vou seguir a mesma linha aí. Ah, era para ser conservador e não sei o quê. Vamos conservar essas partes que não era para cobrar juro? Fechar os bancos? Bora. Como é que faz? Não é para praticar usura? Hã? Redistribuir, perdoar a dívida, não ter servo, não ter escravo. Vamos fazer essas partes? Me parece que tem critérios interessantes aí. Sempre terão os pobres convosco. Então a maneira de um cristão agir no mundo não é uma maneira de revolucionário, de alguém que quer mudar tudo, de alguém que quer fazer redistribuição de renda, de alguém que quer que os ricos acabem, que os bilionários acabem. O cara que pede para rico dar tudo que tem quer fazer o que com o rico? Ai. O cara que sai distribuindo comida quer fazer o que, meu lindo? Multiplicando pão aí, torta direita. Acabem, ou que morram, ou que percam as suas riquezas. Não é isso. Mas ele quer que o bilionário, que o milionário, que aquele que tem dinheiro, também se converta e use do seu dinheiro para ajudar aqueles que não têm dinheiro. Quando a salvação entra na casa de Zaqueu, você lembra? Quando Zaqueu diz assim: vou devolver tudo o que eu peguei, né? Distribuir aos pobres. Vou distribuir aos pobres o que eu tenho. E o que eu peguei ainda a mais, não sei o que lá, vou devolver 4 vezes mais. Praticamente, o que Zaqueu fez foi redistribuir a sua riqueza. Ele ficou pobre? Não. Ele deixou de ser rico? Sim. Agora ele tem uma vida digna e partilha do que tem, partilha do que toma, não cobra imposto a mais, faz direitinho sua função, não está esbanjando nem acumulando, ao contrário, está compartilhando com as pessoas, deixando sim de ser rico e fazendo com que a comunidade enriquecesse, que as pessoas tivessem dignidade. É que para vocês riqueza e pobreza são opostos. Para nós, riqueza é uma coisa, pobreza é outra. O contrário de pobreza é dignidade, e se há riqueza é porque alguém acumulou, e é possível que essa acumulação tenha sido em detrimento do empobrecimento de outros, sendo o caso que tem que ser redistribuído sim. Mas numa atitude de misericórdia, de compaixão, de amor ao evangelho de Cristo. Então ama, não pô. Porque ele acha que ele é um poderoso, e porque ele é um poderoso, ele é uma pessoa que tem menos virtude do que aquela que não tem nada. Que? Então que argumento maluco foi esse? Nesse sentido que eu digo, né, que o evangelho de Cristo tem uma disposição conservadora e não revolucionária. Comenta. Parabéns aí pelo excelente comentário de 3 argumentos que na verdade são 3 em 1. É um shampoo com 3 partes e não sei se é funcional você ter um shampoo 3 em 1 ao mesmo tempo. De toda maneira, se você curte o nosso conteúdo, não esquece de compartilhar, botar esse link para rodar, comentar para engajar, bota aí um comentário interessante para nós. Além de que, olhar a descrição do vídeo e os cursos que a gente tem ofertado, tem novas aulas chegando por aí. Tive que viajar por esses tempos, por isso que atrasei um pouquinho na entrega de uma ou outra aula. Estou um tanto quanto rouco e tentando recuperar a minha voz, mas em breve vem conteúdo sobre essa viagem que foi para Cuba, com os irmãos e irmãs religiosos, cristãos e cristãs de lá, e vai ser muito bacana de vocês verem um pouquinho, assim como trazemos a boa nova todo dia útil até a vitória final. Tamo junto, minha gente, nos vemos e enfim, acabamos esse vídeo aqui.